Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre a contusão do Rodrigo. Todo mundo bem sabe aqui no canal que o Rodrigo é um jogador que eu gosto bastante, assim, esperava muito dele na Copa do Mundo, mas infelizmente ele acabou tendo uma lesão que basicamente o tirou da Copa do Mundo. Então, eu acho que é importante, principalmente, eu comentar um pouco sobre isso aqui no canal, e nada mais, nada menos de que trazer um vídeo do VSR, pelo menos um pequeno corte do vídeo principal dele, comentando sobre essa lesão do Rodrigo e o que isso representa para o jogador e para a seleção brasileira. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Uma lesão de ligamento cruzado anterior, segundo os jogadores de futebol, a pior lesão que um jogador de futebol poderia ter nos tempos atuais. Ela traz ela pune demais o Rodrigo, né? Por quê? Porque o Rodrigo tá fora da reta final da temporada do Real Madrid. O Rodrigo só deve voltar a jogar no final de 2026 ou no início de 2027, dependendo do tempo de recuperação. O tempo mais otimista, 7 meses. O tempo talvez mais conservador, 10, 11, 12 meses. Então, o Rodrigo só voltaria a jogar com a camisa do Real Madrid ou em dezembro de 26 ou no início de 27. E, logicamente, com isso, o Rodrigo está fora da disputa da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Logicamente que, comentando um pouco sobre essa contusão do Rodrigo, que é uma contusão que demora muito para ter realmente a sua recuperação, e dado a complexibilidade da contusão também fica um pouco difícil de você querer adiantar as coisas, por mais que talvez o jogador tenha realmente uma recuperação milagrosa, justamente por causa da complexibilidade da lesão. E então muitas coisas vão envolver esse tipo de situação. E eu acredito que essa situação, principalmente nesse ano em que o Rodrigo fica fora da Copa do Mundo, isso vai influenciar aí muito a cabeça e também a recuperação do jogador, sendo uma lesão que todos os jogadores já declararam que é a pior possível da profissão, e principalmente para um jogador tão assim versátil e habilidoso que é o Rodrigo. Agora a gente não sabe como verdadeiramente ele vai estar pós-recuperação. Eu espero, e obviamente mando todas as energias positivas aqui para o jogador, que eu espero que realmente ele consiga dar a volta por cima, se recuperar e voltar com um bom futebol. Mas lamento demais essa perda para essa Copa do Mundo, porque eu acredito que era talvez a grande chance do Rodrigo se redimir. Lembrando que na última Copa o Rodrigo acabou perdendo o pênalti e foi muito culpado, assim, principalmente pela mídia e também pelos torcedores, pela eliminação do Brasil. Então talvez essa Copa do Mundo seria a grande chance do Rodrigo conseguir dar a volta por cima. Infelizmente, graças à lesão, isso foi tirado dele, então não sabemos exatamente como que o jogador vai realmente retornar pós recuperação dessa contusão. Igual eu falei, eu espero, obviamente, que ele tenha uma ótima recuperação e consiga voltar com o seu excelente futebol. Do Rodrigo era uma temporada muito acidentada, muito picotada, seja por opções do Xabi Alonso, seja por lesões, seja por suspensão. Mas o cenário agora era um cenário de, como a gente pode dizer, era um cenário de viés positivo para o Real, para o Rodrigo no Real. Inclusive, para quem acha aí, para quem pensa numa questão de superstição, ou para quem pensa numa questão de repetição de coisas que costumam acontecer, o Real Madrid vai enfrentar o Manchester City pela Champions, e a gente sabe o quanto o Rodrigo cresce e o quanto o Rodrigo tem bom desempenho contra o Manchester City. Já falei aqui no canal que na penúltima eliminação do City para o Real Madrid, aquela que foi nos pênaltis dentro do Etihad Stadium, eu trouxe isso aqui, o Guardiola chegou do lado do Rodrigo
e falou para ele sério, sem ser brincando, tá? Sem ser brincando. Ele falou pro Rodrigo: para de fazer gol em mim, vem fazer gol a favor, vem jogar aqui. Cara, e é muito doido pensar que o Rodrigo teve essa oportunidade. Assim, eu acho que não se deve talvez pensar que tudo poderia ser diferente caso realmente o Rodrigo tivesse aceitado a proposta do Manchester City para justamente ele se transferir para lá e jogar pelo comando do Guardiola, mas é inevitável, e eu também levantei essa bola aqui no canal, que eu gostaria muito que o Rodrigo saísse do Real Madrid e fosse para outro time, e esse time que eu gostaria era realmente o Manchester City, para quem sabe talvez ter uma potencialização do seu futebol. Infelizmente isso não aconteceu. As coisas no Real Madrid começaram a dar uma engrenada justamente para acertar justamente esse tipo de situação envolvendo Rodrigo e Vini Júnior, já que o Xabi Alonso, técnico da época, estava realmente promovendo esse tipo de disputa, o que na minha visão era uma disputa muito burra, porque se você tem dois jogadores com alto potencial, que é Vini Júnior e Rodrigo, eu tentaria a todo modo colocar esses dois jogadores em campo, ao invés de tentar fazer uma possível disputa, que na minha opinião o Real Madrid perdeu e perdeu muito tempo com isso. Então, com a saída do Xabi Alonso e a chegada do novo treinador, o Rodrigo talvez teria uma possibilidade de sequência e que poderia realmente retornar um bom futebol e assim conseguir, obviamente, ser um destaque no Real Madrid. Infelizmente, isso acabou não acontecendo e também foi interrompido por essa recente lesão, que eu acho que deixa a cabeça do torcedor, deixa a cabeça do jogador totalmente virada de cabeça para baixo, porque são muitos fatores que poderiam ser favoráveis ao Rodrigo. Ele tinha a oportunidade de enfrentar o Manchester City agora, e todo mundo já bem sabe que Rodrigo e Manchester City tem uma magia em volta disso, sem contar que é ano de Copa do Mundo, em que o Rodrigo poderia também apresentar um bom futebol. Ele literalmente vai perder todo o ano justamente por causa da lesão e essa recuperação. Então eu espero realmente que nesse momento o jogador consiga manter uma centralidade principal de foco e não deixar se perder pelos pensamentos, não diria pensamentos intrusivos, mas aqueles pensamentos que a gente bem sabe que passa pela nossa cabeça nos momentos mais difíceis. Então, eu espero de coração que o Rodrigo consiga centralizar, focar, talvez se apoiar naquelas pessoas que o ama, que o rodeia, e se apegar naquilo, em algo até superior, em Deus ou coisa parecida, porque isso realmente ajuda nesses momentos mais difíceis. O Guardiola falou isso e era sério, não era uma brincadeira, não era coisa, ele falou sério. E o Rodrigo sempre esteve muito satisfeito no Real Madrid, sempre é muito realizado jogando no Real Madrid, deu aquela risadinha ali e tudo. No início, antes do início dessa temporada, quando se falou muito na possibilidade do Rodrigo sair do Real Madrid, o que eu trouxe também aqui no canal do VSR, colhido de pessoas do entorno do Rodrigo, o Rodrigo não quer sair do Real Madrid, o Rodrigo é muito satisfeito no Real Madrid, se ele cogitar sair do Real Madrid, o único time que ele iria seria o Manchester City, justamente para poder trabalhar com o Guardiola. Então, o cenário era positivo, apesar da temporada do Rodrigo não ser boa, o cenário era positivo com esses dois duelos contra o City vindo pela frente aí. Só que tudo isso virou pó com essa lesão de ligamento cruzado. Tem um ponto aí que acho importante falar, que o Rodrigo vai precisar de muita força de vontade para lidar com essa recuperação. É uma recuperação delicada, é uma recuperação dolorosa, é uma recuperação que traz incertezas, que traz desconfianças. Por mais que a gente tenha uma medicina muito avançada hoje, por mais que a gente tenha jogadores que sofreram o famoso e o temido LCA e voltaram a jogar muito bem, o jogador fica inseguro. Então, além de toda a disposição, todo o trabalho que o Rodrigo vai ter para se curar na parte física, na parte de reconstrução de ligamento, na parte mecânica de movimento, de não perder, de perder o menos possível tônus muscular, tudo isso. Além disso, o Rodrigo vai precisar muita força mental. O Rodrigo vai precisar de muito trabalho psicológico, porque nesse momento a cabeça do jogador vira um trevo, né? Ele pode de verdade
pensar que talvez a carreira dele nunca mais jogue o que ele jogava. Acho que o VSR foi muito certeiro em dizer que, apesar do momento ser propício para que haja uma recuperação fisiológica, talvez, eu não diria principal, mas eu acho que nesse momento é aquela situação da balança, onde justamente o Rodrigo precisa se aplicar, obviamente, nos melhores profissionais da parte fisiológica, mas se preocupar com talvez uma extrema importância na parte psicológica, porque vai ser uma situação em que talvez um turbilhão de coisas vai passar pela sua cabeça, dado toda a situação desse ano. Se não fosse talvez um ano de Copa do Mundo, ou mesmo se não tivesse acontecido aquela situação de proposta de saída do Real Madrid, talvez não seria tão complicado a parte psicológica do Rodrigo. É óbvio que ainda vai passar pela cabeça dele a situação de que talvez ele não possa voltar a jogar igual ele tá acostumado ou habituado a jogar, mas seria talvez só uma preocupação. Só que como é um ano de Copa do Mundo, um ano em que ele recebeu uma proposta de saída do Real Madrid, sabe? Todas essas situações, nesse momento que ele vai estar em recuperação, vai voltar tudo para ele no sentido contrário, aquela famosa situação em que a pessoa vai entrar no modo de autodestruição. O VSR é muito preciso nesse momento em que ele diz que o Rodrigo precisa não só cuidar da parte fisiológica, como também precisa cuidar da parte psicológica. É uma parte que, no geral, todo mundo deixa as coisas acontecer, mas principalmente da profissão de jogador, eu acho que é muito importante que ele tenha talvez um ótimo acompanhamento e consiga, obviamente, dar a volta por cima, que é o que todo mundo espera e torce pela sua recuperação. Então essa foi a minha análise / react do vídeo do VSR, comentando um pouco sobre essa lesão do Rodrigo, que é um jogador que eu gosto muito, eu espero verdadeiramente que ele consiga se recuperar da melhor maneira possível e, obviamente, que consiga voltar com um bom futebol. Não sei se vai ser, obviamente, o mesmo futebol. Talvez o jogador nem deva ficar preso a isso. É justamente conseguir se recuperar, conseguir voltar, conseguir realmente atuar nos gramados e aí sim tomar a melhor decisão de qual vai ser o seu estilo de futebol, porque eu acredito que uma lesão como essa, ele perca um pouco de capacidade de velocidade e confiança. Então talvez o Rodrigo vai passar de um jogador de velocidade, que é o que normalmente ele costuma fazer, para um jogador mais técnico, e dado a situação, ou mesmo a habilidade que o Rodrigo tem para o futebol, ele tem total capacidade disso, porque é um jogador que tem uma extrema e refino trabalho de bola, e então ele tem uma alta capacidade de conseguir dar a volta por cima e realmente reformular o seu futebol. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!